Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, se cuidando. Nós estamos fazendo a nossa parte. Continuem mandando todas as dúvidas que vocês tenham para os professores, para as professoras de vocês. Desse modo, as nossas aulas vão estar sempre sendo interativas com a participação de vocês, certo? Então, eu sou o professor Juliano e nós hoje vamos ter mais uma aula de Geografia. Como vocês sabem, sempre iniciamos o nosso encontro com uma breve revisão das últimas aulas. Vamos lá? Olhem lá. Nas últimas aulas falamos um pouco sobre a água, e a sua importância. A importância de se pensar num consumo consciente e também do quanto a água pode estar relacionada com as atividades econômicas, certo? E a gente até falou um pouco da definição do que seria a água. Olhem na tela ali de vocês. A água é uma substância líquida, certo? É uma substância incolor, ou seja, não tem cor. Também é uma substância insípida. O que seria insípida? Insípida significa que a água não tem gosto. E também é inodora. Inodora porque não tem cheiro. Isso é uma definição da palavra água. Também falamos que a água é a parte líquida que cobre 70% da superfície terrestre. Lembram? Eu mostrei o globo que está sempre presente aqui nas nossas aulas e até falei para vocês o seguinte, a parte azul do globo, que é a superfície aqui, que cobre o planeta Terra, é a representação da água. Vejam, 70% é muita coisa. Tudo que tem entre os continentes é a água. Esse número, 70% da superfície que é coberta do planeta por água, certo? Continuando. Ali tem uma exemplificação. Vejam, na tela de vocês nós temos uma garrafa. E essa garrafa representa a quantidade de água disponível no nosso planeta. Mas olha que interessante, no copo, o copinho que tem ao lado da garrafa, é a quantidade de água que é própria para o consumo. Então percebam essa relação. Olha a quantidade de água que nós temos no planeta e a quantidade de água que podemos consumir é muito pequena em relação à quantidade de água que existe no planeta. Certo? Nesse outro exemplo, nós temos ali uma outra comparação que pode nos ajudar a compreender isso. Vejam, há duas garrafas ali. A primeira garrafa mostra a quantidade de água que está disponível no planeta. A quantidade geral de água, a quantidade total de água. Em todos os continentes. Esta é a água potável, a água que pode ser consumida por pessoas. Vejam, na primeira garrafa, a quantidade que está disponível para todas as pessoas do planeta. A segunda garrafa mostra a quantidade de água disponível no nosso país, no Brasil. Ou seja, 12% da água do planeta própria para o consumo está no nosso país. Interessante isso, né? Então, vocês conseguem perceber. Nós temos acesso, no Brasil, a uma quantidade bem grande de água do planeta. E também falamos na última aula o seguinte. Vejam ali o mapa com as regiões do nosso país. Falamos um pouco sobre a disponibilidade de água em determinadas regiões. Lembram que eu exemplifiquei mostrando que a região norte do país, que aí na tela de vocês está com a cor verde, ela tem 68% de água disponível. E a região sul, que é a região onde estamos, tem somente 7%. Percebam a diferença, que existe entre essas duas regiões. Ou seja, na região norte, existe muita disponibilidade de água. Na região sul, a disponibilidade é um pouco menor, certo? Se você for pensar nesse número, é bem menor, em comparação. Mas podemos pensar numa outra situação também. A região sul é muito mais populosa do que a região norte. Ou seja,
Às vezes, a água está disponível em lugares onde não há uma grande concentração de pessoas. Na região norte, não há tantas pessoas vivendo lá. Em compensação, aqui na região sul, há uma concentração muito grande de pessoas, certo? Continuando, falamos o seguinte, a água, ela está em diversos lugares. Nós conseguimos perceber a água quando nós abrimos a torneira e temos acesso a ela facilmente, certo? Ali nós conseguimos visualizar o consumo da água, mas ela pode estar em diferentes lugares, em diferentes situações. Uma das situações que nós conversamos é a água pode estar disponível na agricultura. Vejam, para que exista o plantio, eu tenho que usar água. Uma plantação de arroz é um exemplo, certo? Então, na agricultura, que é uma atividade econômica, existe o consumo de água. Assim como na pecuária. A pecuária é uma outra atividade econômica, é a criação de animais. Um animal só sobrevive, por ser um ser vivo, só sobrevive porque consome água. Então, a gente consegue perceber como que as atividades econômicas estão relacionadas ao consumo de água, não é mesmo? E uma coisa que chama bastante atenção não é no caso da agricultura ali. Ali eu tenho um exemplo da criação de animais para a produção de leite. Vejam, para se produzir leite, há um consumo grande de água. Não só por causa da criação, mas também porque eu estou relacionando, talvez, aí com a indústria, que é a próxima atividade econômica. Para que eu produza a embalagem do leite, eu vou consumir água. Vejam, a imagem que vocês têm aí na tela mostra uma indústria. As indústrias podem ser as mais diversas possíveis. Ali no exemplo eu tenho a lavagem do maquinário, das máquinas. Mas eu também estou consumindo água ali. E ela também pode ser usada na indústria como matéria-prima. Ah, professor, mas o que é matéria-prima? Vocês se recordam? Matéria-prima é um item essencial para a produção de algum produto. Vejam, eu exemplifiquei na última aula, por exemplo, uma indústria de refrigerantes. Eu consigo produzir um refrigerante sem água? Não. É necessário que exista essa matéria-prima tão essencial para a produção desse alimento, certo? Continuando, na geração de energia. Olha, essa atividade econômica também necessita do uso de água. Ali eu posso desviar a água de um rio, represar essa água e depois, no movimento dessa água, há a geração de energia. Então, eu preciso da água para produzir energia elétrica. Não é muito interessante isso também? E agora, nós também precisamos fazer uma correção de atividade. Lembram que ficou pendente um exercício na última aula? Eu espero que vocês estejam conseguindo resolver os exercícios. Caso não estejam, enviem todas essas informações para as professoras de vocês. Desse modo, nós podemos modificar as estratégias e o modo como nós estamos trabalhando com as aulas aqui. Certo, pessoal? Mas vamos lá, vamos corrigir. Esse exercício pediu o seguinte: marque um X nas atividades econômicas relacionadas ao verso nem floresta nem semente. Nós tínhamos que pensar no seguinte: a palavra floresta e a palavra semente estão diretamente relacionadas a algumas atividades econômicas que estão escritas ali abaixo. Cada uma dessas atividades pode estar relacionada a uma palavra isolada, mas eu estou pensando exclusivamente sobre as palavras semente e floresta. Vamos ver. Pecuária tem a ver com semente ou com floresta? Não. Pensem, pecuária é a criação de animais. Não tem a ver nem com semente nem com floresta. E agricultura tem a ver com semente ou com floresta? Tem. Vejam, a agricultura, para que exista agricultura, eu preciso inicialmente de uma semente para que ocorra o plantio, o cultivo, né? E também o extrativismo vegetal.
Será que o extrativismo vegetal tem algo a ver com floresta? Tem tudo a ver. Por quê? Eu só consigo tirar algo da natureza se esse algo está uma plantação nativa, né? No caso, as florestas. Por exemplo, a seringueira, para que eu possa tirar o látex, ou, enfim, tantos produtos que podem ser retirados das palmeiras e assim por diante. Então, a resposta, eu já nem preciso ir na última alternativa, que é extrativismo mineral, seria agricultura e extrativismo vegetal. Essas são as relações. Por quê? Semente tem a ver com agricultura. Floresta tem a ver com extrativismo vegetal. Certo? Continuando. Lembram que eu havia pedido um texto nas aulas anteriores. Hoje eu vou fazer a leitura de mais um texto. Vamos lá? Bairro Rio Verde. Minha residência fica no bairro Rio Verde, no município de Colombo. Estou morando nesse endereço há 9 meses. Antes morava na vila Campo Pequeno. É um bairro movimentado, com comércio bem diversificado. Lojas de roupa, pet shop, farmácias, supermercados, açougues, posto de combustível, academia, salões de beleza, barbearias, pizzarias, igrejas, escolas, creches e posto de saúde. Apesar de não termos nenhuma opção de lazer, é um ótimo lugar para morar e viver com tranquilidade. Quem enviou esse texto, pessoal, foi a aluna Cleusa Pereira. Ela estuda no SEI Bela Vista do Paraíso. É isso mesmo. Façam sempre como a Cleusa e participem das nossas aulas, certo? Assim nós deixamos as nossas aulas dinâmicas e participativas. Mas hoje vamos falar sobre algo específico. Vamos falar sobre tecnologia, precisamente sobre como os meios de transporte diminuíram as distâncias entre as pessoas. E também quais são os meios de transportes mais comuns aqui no nosso país, certo? Para iniciar, nós vamos ouvir um trecho da música do Gilberto Gil, Parabólica Mará. Vamos lá? Parabólica Mará, Gilberto Gil. Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica Mará. Antes, longe era distante, perto, só quando dava. De jangada leva uma eternidade, de saveiro leva uma encarnação. E aí, gostaram? Vamos analisar a letra dessa música? Olhem lá, o Gilberto Gil colocou ali: antes mundo era pequeno porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande porque terra é pequena. Vamos analisar esse trecho. Pessoal, quando o Gilberto Gil fala que antes o mundo era pequeno porque terra era grande, ele quer dizer o quê? Antes, o mundo, que é o todo, era bem pequeno. Mas por quê? O planeta onde vivemos era muito grande. Hoje, a visão do ser humano mudou um pouco. Então, o Gilberto Gil colocou lá: hoje o mundo é muito grande porque a Terra é pequena. Vejam como ele mudou a concepção. E por que ele mudou? A visão é uma visão humana do espaço. Percebam, o mundo foi se tornando pequenino porque todo o universo que existe além do planeta Terra foi sendo reconhecido. Logo, foi se tornando maior. O autor não quis dizer que a Terra ou o universo estavam mudando de tamanho propriamente.
Ele só queria refletir sobre o quanto que a visão humana sobre esses espaços é que foram modificando. Vejam, o homem conseguiu ir até a Lua. Com as tecnologias, uma viagem entre países que ficam em diferentes continentes foram ficando muito mais rápidas. Ou seja, as distâncias é que foram encurtadas. Perceberam essa relação? Ele também fala, mais abaixo ali nesse trecho da música, sobre antes longe era distante, perto só quando dava. De jangada leva uma eternidade, de saveiro leva uma encarnação. Vamos refletir sobre essas duas palavras, eternidade e encarnação. E jangada e saveiro. O que será que ele está querendo falar com isso? Pensem lá. De jangada uma eternidade. Eternidade é um tempo que é incontável, né? O eterno. E de saveiro, uma encarnação. Encarnação, você pode compreender como o tempo de uma vida. Não é uma eternidade. Então, de jangada, que é uma pequena embarcação, para você viajar, você vai levar um tempo infinito. Em compensação, de saveiro, que é um automóvel, você vai levar um tempo menor. Pode ser chamado ali de encarnação, mas um tempo menor. Uma encarnação seria uma vida toda. Não seria um tempo tão curto, mas ainda assim seria bem menos do que a eternidade, do que o infinito. Era muito interessante, né? A música faz com que nós possamos refletir sobre as noções de tempo e de distâncias, certo? Olhem lá. Vamos falar um pouco sobre a história dos meios de transporte. Os meios de transporte, eles serviram para facilitar a vida do homem. E eles foram se modificando para que existisse o desenvolvimento da humanidade. O homem sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja pelos mais diversos motivos. Ali na tela está citada, para que o homem pudesse adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, ou até mesmo guerrear. Que coisa, né? A guerra promoveu muitos avanços, inclusive os avanços no meio de transporte. Nessa tela, nós temos o seguinte, uma linha do tempo mostrando os avanços dos meios de transporte. Desde a invenção da roda, que ocorreu há mais de 6.000 anos, até mesmo a invenção do avião, a criação do avião, né? Que é muito recente. Percebam a roda, a carroça, o navio que se movimentava só pela força dos ventos, depois as primeiras máquinas a vapor, posteriormente a invenção do automóvel, até chegar no avião. Percebam que desde a invenção da roda até a criação do avião, existe uma distância temporal muito grande, não é mesmo? Pensando que o avião foi criado ali no início do século XX. Então, houve um espaço de tempo muito grande entre todas essas invenções. Uma coisa que é importante nós termos em mente quando falamos de meio de transporte é a diferença entre dois termos. O que seria a via e o que seria o veículo. Pensem, via é o caminho que eu uso para percorrer de um ponto a outro. Já o veículo, não. O veículo é o meio que eu utilizo, o próprio instrumento, certo? Ali nós temos exemplos de meios de transportes. Quais seriam eles? Eles podem ser, por exemplo, aeroviários. Então eu tenho lá aviões, helicópteros, todos os meios de transporte que andam por vias aéreas, ou seja, pelo ar, né? Então, são os mais diversos. Poderia ser um balão, por exemplo,
não é mesmo? Uma asa delta. São diversos meios de transportes aeroviários. Rodoviários são aqueles que andam pela terra, são terrestres. Eles são os mais comuns, os que nós mais vemos no nosso cotidiano. Caminhões, carros, bicicletas, ônibus e tantos outros. Percebam, os rodoviários são meios de transporte terrestres, assim como os ferroviários. Os meios de transportes ferroviários também são terrestres. Só que, diferente dos rodoviários, eles precisam de trilhos para se locomover, ou seja, linhas férreas, certo? Quais seriam os exemplos? Exemplos mais comuns são trens e metrôs. Grandes cidades possuem esses meios de transporte para locomoção, tanto de passageiros, né, a locomoção de pessoas pelas cidades, ou também para transportar carga, certo? Os metrôs, eles são usados frequentemente para transportar pessoas em grandes cidades, porque eles atravessam grandes distâncias, ou seja, atravessam um ponto a outro da cidade, levando as pessoas sem, inclusive, atrapalhar o trânsito, porque eles são subterrâneos. Os meios de transporte hidroviários são aqueles que vão andar por vias aquáticas, né? Vejam, ali na imagem eu tenho uma grande embarcação, um navio, o que é utilizado muitas vezes para transportar cargas pesadas, porque ele tem um tamanho, um volume muito grande, essa embarcação, né? Ele consegue comportar grandes volumes, então ele transporta de um continente a outro as cargas. Mas também pode ser usado para transporte de passageiro, certo? Aqui tem um meio de transporte que eu acredito que talvez vocês não conheçam, mas é muito importante que nós possamos compreendê-lo. O meio de transporte dutoviário. Conhecem? Ouviram falar? Pensem, olhem ali as imagens. Esse meio de transporte serve para transportar gases ou líquidos por meio de longas distâncias. Ou seja, eu consigo atravessar, sem utilizar embalagens, produtos de um lugar para outro. Ele é um meio de transporte um tanto quanto caro para ser instalado. Porém, depois de instalado, é muito barato utilizar, justamente porque ele não usa essas embalagens. Pensem, se eu for transportar algo por caminhão, eu preciso de todo um cuidado. Pelos dutos, eu consigo fazer esse transporte de maneira mais rápida e barata. Interessante, não é? Esses dutos normalmente são instalados no subterrâneo ou mesmo no oceano, enfim, rios. Ele pode ser utilizado de uma maneira mais não visível aos nossos olhos, por isso que nós não reconhecemos tão facilmente, certo? Aqui eu tenho uma tela que fala um pouco sobre os principais meios de transportes do nosso país. Vejam ali, com a cor rosa eu tenho o transporte rodoviário, que é aquele que nós acabamos de ver, que são os caminhões, os carros, os ônibus, são aqueles que nós mais vemos nas ruas, não é mesmo? Depois eu tenho com a cor amarela os meios de transportes ferroviários, aqueles que usam linhas férreas, também terrestre, mas que precisa das linhas férreas. Também é uma representatividade bem grande, não é mesmo? Vejam ali as cores. Rosa tem uma grande predominância. Amarelo também. Em azul, olhem lá, são os meios de transportes dutoviários. É bem menos do que os ferroviários e rodoviários, não é? Não é mesmo?
E com a cor verde, eu tenho os meios de transportes hidroviários, que são aqueles que precisam de vias aquáticas. Perceberam as diferenças entre as cores ali? E aquela que quase não aparece, eu tenho lá os meios de transportes aeroviários. É muito pouco em relação aos demais meios de transportes, não é mesmo? Continuando, quais seriam os meios de transportes urbanos? Eu separei alguns meios que não prejudicam o meio ambiente. Por exemplo, um patinete, uma bicicleta. Esses meios de transportes podem levar uma pessoa de um lugar a outro com muita tranquilidade e não vai prejudicar o meio ambiente e nem trazer nenhum gasto ao usuário. Em compensação, eu tenho outras alternativas. Nas cidades, eu posso fazer uso do transporte coletivo. Aqui em Curitiba, nós temos, no caso ali, o biarticulado. Outras capitais, outras cidades do nosso país têm o metrô, conforme eu tinha falado anteriormente. É um transporte coletivo, de baixo custo, atravessa grandes distâncias em um curto espaço de tempo. Também existe o transporte de passageiros por trens em outras cidades. E é de baixo custo. Percebam que essas alternativas podem ser elas podem nos dar soluções para que as pessoas consigam atravessar distâncias de uma maneira muito rápida. Em compensação, eu separei agora um meio de transporte que pode causar alguns tipos de problema: o automóvel. E por que o automóvel pode ser problemático? Vamos pensar na seguinte situação. Quantas pessoas normalmente nós vemos nas ruas dentro de um automóvel, de um carro? Uma, no máximo duas. Em compensação, os automóveis normalmente são projetados para levar até 5 passageiros, né? O que é normal, né? O que é o normal. Mas vejam, olha quanto gasto o combustível que é usado e os transtornos ao meio ambiente que um automóvel pode trazer. As motocicletas são alternativas. São um pouco mais baratas do que os automóveis, claro. Mas ainda não são tão boas para o meio ambiente quanto os primeiros exemplos dos patinetes ou bicicletas, não é mesmo? Aqui eu trouxe uma reflexão para a gente. Vejam, a charge nos faz pensar sobre um problema do trânsito. Vejam os personagens fora dos carros e um grande engarrafamento. Ao fundo, uma placa, né, que diz progresso, apontando para frente. Será que esse excesso de automóveis nas grandes cidades traz algum tipo de progresso para as pessoas? Vejam, é uma reflexão muito particular de vocês. E ela pode ser trazida por meio dessa imagem. O que vocês estão compreendendo dessa sugestão ali? É problemático, não é? É problemático você não pensar nos outros, no meio ambiente e no quanto aquele transporte tão individual pode prejudicar o coletivo, certo? Por isso mesmo, no mundo foi criada uma campanha. Olhem ali o cartaz. Ele fala o seguinte: deixe seu carro em casa. 22 de setembro, dia sem carro. Por que essa reflexão? Então, nessa data, o mundo para refletir sobre o uso desse tipo de meio de transporte que pode ser problemático ao meio ambiente. Então é importante que nós possamos refletir sobre o uso desses veículos, certo? E o
quem sabe até pensar em alternativas. A bicicleta, olhem ali, na nossa cidade nós temos muitos exemplos de ciclovias. Acreditamos que futuramente as pessoas vão se preocupar mais e pensar na necessidade de mudança a respeito de como nós devemos nos portar no trânsito. Porque se cada vez mais as pessoas tiverem carros e mais carros nas ruas, não teremos mais espaço, certo? E os transportes rurais? Na zona rural, nós também precisamos de meios de transportes. Ali, eu exemplifiquei. Um comum é aquela carroça, que é um dos meios de transportes mais antigos do mundo, né? Mas tem uma fotografia ali que mostra um trator. Um trator normalmente é usado para transportar cargas dentro ou utilizar como manejo, né, dentro das propriedades rurais. Mas, caso o proprietário, o usuário desse veículo deseje utilizá-lo em vias, né, públicas, em estradas, ele precisa de uma autorização especial, certo? Mas também pode ser reconhecido como um meio de transporte. Aqui temos mais uma reflexão, muito importante. Vejam, olhem essa foto. Nós temos crianças esperando um ônibus escolar na zona rural. Vejam, na cidade nós não temos tanta preocupação em como vamos chegar até a escola, por exemplo, porque normalmente nós estamos próximos as escolas são muito próximas das nossas residências. Mas e se as escolas ficassem a 40, 50 quilômetros de distância? Precisaríamos de um transporte. Então, olhe como essa foto é muito emblemática e nos faz refletir sobre esse problema. Não é mesmo? Na cidade nós não temos essa preocupação em como chegar a um determinado lugar, ao nosso trabalho, atravessando distâncias tão grandes com um transporte que talvez não seja tão acessível. Porque na cidade temos, às vezes, que atravessar grandes distâncias, mas temos mais acesso ao transporte, certo? Vamos exercitar. Agora, a proposta é a seguinte. Temos que pensar sobre algo que falamos há pouco. A diferença entre via e veículo. Lembrem, eu falei com vocês que a via é o caminho. O veículo é o meio, o instrumento com o qual eu consigo me locomover. Certo? Então, olhem ali a pergunta. Onde está o intruso? Agora eu tenho que pensar. Quase todos são meios de transporte, mas um deles não é. Vamos pensar juntos e chegar a essa conclusão? Na primeira foto temos um elevador. Será que um elevador é uma via ou veículo? Você tem que fazer essa pergunta para conseguir responder essa questão. Ele leva as pessoas de um lugar ao outro. Então é o veículo. Então não é, esse é o intruso. O próximo, nós temos ali um teleférico, né? Temos a cabine do teleférico ali. Ela leva as pessoas de um ponto ao outro. Também é o veículo. A terceira imagem, um balão. Um balão pode muito bem levar uma pessoa de um lugar ao outro, né? É o veículo, não é? E na próxima, uma ponte. Será que a ponte é a via ou o veículo? Na última imagem, ainda temos ali uma escada rolante. Pessoal, acreditem ou não, a escada rolante também leva alguém de um lado ao outro, né? De um espaço ao outro. Então, ela também é o veículo. Então, a única alternativa, a única resposta possível seria a ponte. A ponte é o intruso ali. Ela não é um veículo, entenderam? Ela não é o meio, ela é a via, o caminho, correto? Vamos agora para os nossos exercícios escritos.
Já pegaram os seus cadernos, para a sua caneta, para que possa anotar as questões? Vamos lá? Temos uma primeira proposta de atividade. Olhem lá. Número 1. Cite 2 meios de transportes terrestres. Vocês estão percebendo que há uma nuvem ao lado. Nessa nuvem, eu tenho algumas sugestões de respostas, né? Com algumas palavras. Navios, ônibus, aviões, automóveis, helicópteros. Mas pensem, a pergunta é: cite 2 meios de transportes terrestres. Então eu preciso achar naquela nuvem 2 possíveis respostas, 2 palavras que possam ser a nossa resposta. Vamos copiar e a gente já volta para responder. E aí, pessoal? Conseguiram chegar à resposta? Vamos tentar juntos? Olhem lá. 2 meios de transportes terrestres que precisam se locomover pelas vias terrestres. Quais seriam? Será que navios? Navios eu vou eliminar, porque navios utilizam vias aquáticas. Ônibus. Ônibus é terrestre. Então, poderia ser uma resposta. Automóveis. Também, os automóveis andam por vias terrestres. E aviões. Vias aéreas. Não seria a nossa resposta. Helicópteros. Vias aéreas. Também não seria a nossa resposta. Logo, o que nós temos como resposta seriam ônibus e automóveis. Certo? Então, copiem essa resposta, porque nós já vamos para a questão número 2. Copiaram? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Olhem agora, número 2. Agora, cite 2 exemplos de transportes ferroviários comuns em grandes cidades. Vejam, transportes ferroviários também são terrestres. Só que eles precisam de uma linha férrea para se locomover. Lembram? Eu tenho duas alternativas dentro da nuvem. Bicicletas e carros ou trens e metrôs. Qual seria a resposta certa? Vamos copiar e resolver.
Vou dar um tempo para vocês. E aí, chegaram a uma resposta? Olhem lá, pessoal, 2 meios de transportes que sejam ferroviários são trens e metrôs. Lembram que eu havia falado que esses meios de transportes precisam de linhas férreas para se locomover? Então, agora vocês podem copiar a resposta para que nós possamos ir para o próximo exercício. Vamos lá! Agora, para aqueles alunos que já estão escrevendo bem, eu tenho uma proposta. É o seguinte, eu gostaria que vocês escrevessem um pouco sobre uma situação. Como que é a sua relação com os meios de transportes da cidade? Percebam, tem algumas perguntas ali na tela. Se você consegue copiar e registrando aí, pode ir registrando, mas elas são só questões norteadoras que vão ajudar vocês a escreverem. A proposta é a seguinte: escreva sobre a sua relação com os meios de transporte da sua cidade, né? No caso, a nossa cidade, Curitiba. Olhem lá, você costuma usar ônibus, carro, bicicleta para ir ao trabalho ou à escola? Você costuma? Então escreva sobre isso. Sobre esse seu cotidiano, né? Também, você gosta de usar este meio de transporte? Você vai dar a sua opinião. Se você gosta ou não, como que funciona normalmente, o horário que você pega, se é bom, se não, se é ruim. Este meio de transporte é prejudicial ao meio ambiente? Olhem lá, lembrem que nós falamos sobre as bicicletas, os patinetes, ônibus, os carros. Pensem, o meio de transporte que você mais usa aí no seu cotidiano faz mal ou faz bem ao meio ambiente? Causa algum dano ao meio ambiente? E também, responda ali, é barato? Ele é confortável? Essas questões vão ajudar você a escrever. Então pensem, a proposta é: escreva sobre a sua relação com os meios de transporte da sua cidade. Qual é o meio de transporte que você mais utiliza, se você gosta de usar, se você acha que ele é confortável, se você acha que ele causa algum dano ao meio ambiente. Então, são questões que podem ser respondidas num texto curto, como se fosse um parágrafo, pode ter 5, 6 linhas, vai depender daquilo que você tem para escrever, certo? Eu gostaria muito de ler os textos nas próximas aulas, certo, pessoal? E é por aqui que nós vamos nos despedindo. Eu espero que vocês estejam compreendendo o conteúdo das nossas aulas, mas de qualquer forma, vocês podem enviando questões para as professoras, para os professores de vocês, e desse modo as nossas aulas vão estar sempre sendo bem interativas, ok? Eu fico por aqui e espero encontrá-los na próxima aula. Até lá, tchau!